Você já se perguntou se investe seu dinheiro da forma correta? Se segue um padrão correto na hora de investir? Por que eu digo isso? Como consultor financeiro, a gente segue um padrão, né, do básico ao avançado ali praticamente, né, seguindo essa métrica, de estruturar a forma como você vai começar a investir no seu dinheiro para construir riqueza. Você começa quitando dívida até o final ali na hora de investir para o seu futuro. Então, você tem ideia de como faz isso ou faz de qualquer jeito e está tudo certo? Lembrando que a gente está falando de dinheiro, né? A gente está falando do tempo da sua vida, o tempo do seu trabalho, que você despende ali do que você quer fazer para estar trabalhando. Então, tem uma ordem, tem um padrão, tem uma qualidade melhor para estruturar a riqueza. E é nesse vídeo que eu vou apresentar isso para você. Eu sou Vinícius Pereira, consultor e educador financeiro, e a forma que eu vou utilizar para dizer sobre essa ordem, né, esses princípios do investimento do básico até o avançado, eu utilizo nas consultorias e não só ali. Para minha vida também, né? Um case que eu mesmo posso falar que eu utilizo no meu casamento, e eu vou passar isso aqui para vocês, porque é uma base de estruturação. Você tem que começar de uma forma, e uma forma estruturada vai te dar ganhos futuros muito maiores. Primeiro passo, reserva de emergência. Ele não está só ali na ordem de investir, ele também é para a vida. É uma coisa que eu sempre aprendi com minha família, principalmente com meu pai. Nunca tem uma hora certa para acontecer alguma coisa, um problema. Ser demitido, carro bateu, casa alagou, problema médico. Você tem que ter esse dinheiro para te dar opções do que fazer, né? Não ficar refém ali de ter que pegar uma dívida, pedir emprestado para alguém, ficar desesperado porque tu não tem noção do que fazer, porque tu não tem dinheiro. Então, a reserva de emergência, ela é obrigatória. Esse primeiro passo, você não pode pular de jeito nenhum. Nenhum dos outros também, mas esse aqui é essencial e você tem que ter na sua vida. Poxa, Vinícius, mas eu não tenho um tostão no bolso, o que eu faço? Você pode começar a se organizar, né? Próximo mês aí tentar colocar 200, 300, 500 mil reais, não sei quanto sobra para você. Toda renda extra que você faz, você tenta reter esse dinheiro também e coloque em locais de liquidez diária. Liquidez diária a gente pode falar num CDB, a gente pode botar no Tesouro Selic, mas muita atenção nesses dois que eles só funcionam durante a semana. Então poupança entra muito bem aí, ele tem um retorno muito baixo, porém você consegue sacar ele a qualquer momento. E na caixinha do Nubank também de reserva de emergência você tem um RDB rendendo 100% do CDI, que você também consegue tirar o dinheiro a qualquer hora. É muito importante você ter essa facilidade na hora de ter o dinheiro. Até dinheiro em mãos, né? Dinheiro em notas, é importante você ter em casa para certas urgências. Logicamente, você não vai ter 10 mil, 20 mil reais, mas você tem 1.000, 2.000 ali em notas para uma urgência pode ser muito válido ali, caso seja final de semana você não consiga sacar teu dinheiro. Então você vai continuar contribuindo aí para essa sua reserva de emergência, seja 3, 6, 12 meses. Muito é o parâmetro do que você faz, se você tem cargo público, se você é CLT, ou se você é empresário, não tem uma renda fixa, é tudo variável. Então você faz de acordo com o nível de estabilidade do recebimento do seu salário. Primeiro passo, obrigatório. Reserva de emergência não dá. Esse aí você tem que ter, todo mundo tem que ter. O segundo, nem todo mundo tem, porque aqui a gente vai estar falando de dívidas. Então você tem que quitar suas dívidas. É muito melhor você quitar uma dívida que te cobra 100, 200% ao ano do que você investir teu dinheiro já agora e receber 10, 15% ao ano. Não tem correlação. Muito cuidado com o cheque especial, muito cuidado com o rotativo de cartão. São dívidas que têm um crescimento exagerado dos juros, né? Então você acaba pagando muito mais. Peguei 600 reais, tem que pagar 12 mil. É muito complexo. E é por isso que se você pegou dívida, mas você tem essa organização inicial, então foca em pagar a dívida antes de começar a investir. Então a gente pode criar uma mentalidade que pagar a dívida é como se fosse um retorno garantido. Por que eu estou falando um retorno garantido? Porque se eu for investir, o que eu vou receber é muito baixo, é 1, 2% ali ao mês. Porém, a dívida do cartão eu vou ter que pagar 15, 20% às vezes em circunstâncias muito exageradas. Então você deixar de pagar esses juros mais altos, você conseguir adiantar isso, você, logicamente, se tiver casos muito graves, você ter de renegociar com o banco, vale a pena você seguir essa lógica. Mas, logicamente, pague sempre os seus juros antes de entrar nessa onda de querer investir. Não ultrapasse as barreiras, a escadinha, né? Vai de um degrau para o segundo, não do primeiro para o quinto. Lógico, se você estiver num processo muito mais complexo com dívidas, aí a gente precisa renegociar isso com o banco, a gente precisa aderir a algumas questões legislativas para melhorar o processo aí de juros abusivos, etc. Mas se você não está nesse processo tão complexo, mas tem dívidas,
foca em pagá-las primeiro. É muito importante que, antes de investir, você não tenha dívidas, para que você não perca mais dinheiro, já que o começo é muito mais da recorrência de você investir do que rentabilidade. Então, é criar o hábito, é começar a investir, e o seu aporte inicialmente faz muito mais sentido do que você ter um rendimento muito absurdo. O terceiro passo é um que eu mesmo comecei a dar mais importância agora, principalmente adentrando mais ali no mundo financeiro, da consultoria, agora que eu digo alguns anos. Mas é porque eu sempre trabalhei como CLT, e como CLT eu já tinha esse aspecto, né, esses benefícios dentro da empresa. Aqui eu estou falando muito de seguro e proteção de renda. Se você é autônomo ou se a sua empresa hoje, se você for CLT, a sua empresa hoje não passa esse benefício para você, é muito importante você começar a aderir a um seguro. Seguro de vida, principalmente ali seguro contra doenças graves, seguro de proteção de renda, porque não adianta você acumular e daqui a pouco você tem um problema seríssimo que você acaba perdendo tudo que você acumulou. Um câncer, por exemplo, que você vai ter que tratar isso quase sempre, como a gente está falando, por urgência, não de uma forma pública, mas pela rede privada, e é caro. Então o seguro pode cobrir muito isso, e você só entende o valor do seguro, que é aquela frasezinha, né? O seguro é uma coisa que você paga para não usar, mas você só vai entender quando tem a necessidade, na hora que você precisa, você não tem. Então, poxa Vinícius, mas para quem que você indica o seguro? Eu indico muito o seguro na parte de vida, tá? Na parte de patrimônio, mas logicamente seguro de carro, essas coisas tudo entram aqui. Então esses três eu indico principalmente para pessoas autônomas. Então, se você tem 45, 40 anos e ainda está nesse período de construir patrimônio, então é muito útil que você proteja contra imprevistos como acidente, doenças graves, igual a gente já falou ali do câncer, etc., invalidez, afastamento do trabalho, especialmente se você for autônomo. Porque essa cobertura vai garantir o que acontecer com você enquanto você ainda não tem um patrimônio bem sustentado. Então o seguro é muito importante até esse momento. A gente pode ter também planejamento sucessório, porque ele é muito importante ali para os herdeiros. Você tem 15 a 20% de liquidez se você tiver um bom seguro. Mas é um outro passo, né? A gente está falando de autônomos, agora a gente está falando de herança e etc. A gente tem também pessoas com objetivos específicos, o carro da sua empresa. Poxa, já pensou se você comprou um carro para a empresa, 80 mil, maravilhoso o carro. Você vai usar primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, se você não botou seguro, capota a perda total. Como é que você vai arcar com 80 mil ali numa pancada só na sua empresa, se ela for uma empresa não tão grande ainda, entendeu? O seguro é importante. Você vai pagar 200, 300, 400 reais ali por mês. É um valor, mas não se compara a 80 mil, né? Perda total ou qualquer dano, você ainda vai estar muito bem assistido. Lógico que tem vários outros seguros, mas a gente não precisa se apegar muito a eles, né? Porque não estamos falando aqui sobre seguros, mas estamos falando que seguro é muito importante na sua ordem ali de investimento. Então, voltando, primeiro passo, reserva de emergência, quitar suas dívidas e agora os seguros. E seguro é muito importante, porque a gente está falando de família, a gente está falando de você, a gente está falando do seu emprego, a gente está falando do seu corpo. Você não estar assegurado é correr um risco enorme, né? 200, 300, 400, 500 reais por mês, você acha ali que vai fazer mais falta do que tudo, pode fazer a diferença em algum momento quanto esse. Logicamente que a gente tem um patamar ali de pessoas que têm essa necessidade. Então, se você ganha salário mínimo, 2 mil até 3 mil reais ali, já fica um pouco complexo fazer seguro, né? Porque você não tem um patrimônio tão desenvolvido. Faça seguro quanto você está com uma construção de patrimônio. Se você não tem patrimônio construído, não tem tanto essa situação. Logicamente que para a família tem, tá? Seguro de vida é sempre necessário. Agora ficou muito mais fácil porque pulamos ali os três problemáticos, reserva de emergência feita, juros no cartão de crédito, Deus me livre, e os seguros. Então a gente consegue chegar no quarto degrauzinho, que é o degrau de investir. Só que o único detalhe desse investimento é que eu sinalizaria que ele fosse um pouco mais flexível, que você não colocasse ele todo em um local só. Mas, poxa Vinícius, onde que eu posso colocar meu dinheiro? Você tem corretoras, né? Você pode investir em ações, você pode investir em fundos imobiliários, você pode investir em Tesouro Selic, que é você emprestar dinheiro para o governo, e também tem ali vários outros processos, né? Fundos de investimentos, etc. Mas quando eu digo flexibilidade é para que você também não se descapitalize, você tenha liquidez no seu dinheiro para você utilizar. Lógico, a ideia aqui é que você não precise dele. Porém, se tiver essa necessidade, ele não está alocado numa casa que vale 100 mil, 200 mil e você não consegue vender ela rápido, porque você precisa do dinheiro.
Por que eu estou falando isso? Imagina você pegar todo o seu dinheiro e colocar ali numa PGBL, né, que são planos de previdência, planos ali para você se aposentar, receber esse dinheiro daqui a 30, 40 anos no futuro. Você não vai conseguir ficar resgatando esse dinheiro, então vai ficar preso por muito tempo. Então é importante você equilibrar os pratos. Gosto de casas, quero construir uma casa para alugar. Pode ser também, não tem problema, mas um outro ponto é que eu sinalizo incentivos fiscais de imposto. Exemplo, fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. A gente tem ações também, os dividendos são isentos de imposto de renda, mas os juros sobre capital próprio, que é uma outra forma de sinalizar ali os pagamentos das ações, eles têm 15% retido na fonte, porém também são pagamentos recorrentes. Por isso que essa flexibilidade, essa busca de entender o que é mais válido para você, que te deixa ali dormir em paz, né? Botar a cabeça no travesseiro e ficar em paz, também entra muito aqui. A ideia é não colocar tudo num local só, não fazer esse aglutinado e buscar o máximo de incentivo fiscal na hora que você for começar a investir o seu dinheiro. Agora já estamos no 5º passo, já é um degrau bem acima, já temos reserva de emergência, 0 dívidas, seguro garantido, já estou investindo. E agora o que eu preciso fazer a mais? Primeiro eu vou pedir para você se inscrever no canal, logicamente. Se você tem gostado do que você está ouvindo até aqui, então deixa aquele like. E comenta aí se você já seguiu essa ordem ou você está pulando um pouquinho dela aí na parte dos seus investimentos. Mas aqui agora a gente vai falar de contribuição extra para sua aposentadoria. Esse é o passo 5. A gente escuta aí a galera falando, não, só preciso de ações, só preciso de fundos imobiliários, só preciso construir casa para aluguel, deixo tudo na renda fixa. Pode funcionar? Pode funcionar. Porém aqui é um processo que a gente chama de plano de previdência, a gente tem PGBL ou VGBL. E o que é o PGBL? Ele é muito utilizado se você faz a declaração de imposto completa, tá? Porque ele vai tirar o que você deveria pagar agora em até 12%. Exemplo, eu tenho 200 mil declarado na minha base do imposto de renda, eu vou deduzir 12%. Então a minha base bruta vai para 176 mil. Esses 24 mil eu consigo tirar ali por conseguir colocar isso na PGBL, tá? A PGBL foi investida esses 24 mil. E eu só vou pagar isso, só vale a pena muito, né? Daqui a 10 anos, quando o imposto de renda ele ficar ali mais ou menos em 10%. Então você vai pagar o montante mais o lucro, 10% desse valor. Você consegue deixar de pagar um imposto agora para pagar um imposto lá na frente. Ele é muito bom se você quiser fazer essas manobras ali de dedução de imposto de renda. Porém, é só para declaração completa. Já o VGBL, ele não tem essa vantagem ali da incidência do imposto de renda. Porém, ele segue o mesmo parâmetro. Daqui a 10, 15 anos eu quero fazer a retirada disso, desse meu plano de previdência, ele só vai incidir nos rendimentos do resgate. Então também só vale a pena daqui a 10 anos. Aí vale a pena você entender qual que é o melhor para você. Faço declaração completa? PGBL posso ser melhor. Faço declaração normal? Não tem muito problema? VGBL, que é só o plano de providência privada, e ele é muito útil se você conhece algum plano muito bom. Ele também é interessante para que você faça para esse tipo de processo, pensando no futuro e deduções de imposto de renda. Aqui tem um bônus muito bom por sinal, mas isso normalmente é para quem é CLT, que seria o quê? Um plano de previdência privado da sua empresa. Um exemplo, eu trabalhei numa empresa CLT que eles tinham um plano de previdência que se eu colocasse 100 reais, eles colocavam 100 reais também. Então tá vendo que você já começa um bônus inicial de 100%, você não está investindo esses 100 reais a mais, já é um plano de previdência com 100% de benefício, né? 100% de rendimento, sem contar o rendimento durante o tempo. Então se você se enxerga que vai continuar na empresa, se vale a pena estar ali e tem procedência, né, tem a vontade de fazer uma carreira, é dinheiro grátis que eles estão te dando. Eu acho que não vai existir praticamente nenhum investimento hoje que você consegue esse retorno. É 100% ali na lata, na garantia. Lógico que você vai demorar muito tempo para retirar, porque a gente está falando de plano de previdência. Porém, se a empresa dobra esse valor, não aproveitar é como você está recusando dinheiro grátis. Então, dá uma olhada se a tua empresa oferece isso, se é um bom plano de previdência. Normalmente, empresas grandes, né, essas multinacionais, tem esse plano de previdência bem valorizado, bem robusto e interessante. Então esse é extra. Se você passa por isso, se você tem isso, investe. Se não tem, cancela, porque é só extra, né? Por isso que eu não coloquei no passo a passo. Mas se fosse em prioridade de investimento, eu colocaria ele até em primeiro lugar. Porque aqui é investimento absurdo, né? 100% de ganho. É dinheiro grátis, praticamente. Esses primeiros 5 passos, eles meio que são quase obrigatórios, digamos assim, né? O último você pode
de certa forma, tirar, tudo depende de como você quer viver a sua vida, de como você enxerga que é importante. Mas plano de previdência eu sempre recomendo também. O sexto e o sétimo passo, eles entram para pessoas que ainda estão em processo de crescimento na carreira, né, em construção, e o sétimo são para famílias. O sexto é que o investimento muito importante é você investir em você. Como, Vinícius, que eu vou fazer isso? Cara, muito simples. Você vai melhorar o seu conhecimento. Com isso, você pode ser promovido, você pode ir para um emprego que te paga mais, você pode criar uma nova fonte de renda, você pode abrir uma empresa que te gera valor com isso. Se tem mais dinheiro entrando, é mais dinheiro para você investir, tá entendendo? Tem uma correlação. Então, se você está em fase de construção de patrimônio, e nem precisa, já pode estar em acumulação também, tudo depende de você, do que você imagina nesse processo, por isso que é extra. Isso vai te ajudar, porque tudo que entra a mais é um processo de aumentar ainda mais o que você vai ter ali para o final da vida, o que você vai ter de investimento, o que você vai ter durante a sua vida inteira. Porque se eu ganho mais dinheiro, posso gastar mais, qualidade de vida maior, posso investir mais, segurança maior, reserva de emergência maior, dinheiro, no final, é tudo. Ganho mais, consigo investir mais. Está tudo nesse mesmo parâmetro. O sétimo passo aborda muito sobre família, especificamente filhos. Para mim, especialmente, né, para o meu casamento aqui, é o próximo passo que a gente imagina, já que queremos ter os filhos, mas você sabia que se você colocar os filhos em primeiro lugar, pode ser financeiramente um grande erro? Poxa, Vinícius, como assim um erro pensar financeiramente no meu filho? Vou dar um exemplo. Você vai viajar de avião. Se você já viajou de avião ou não, quando acontece qualquer problema aéreo, com a pressurização, né, ou despressurização ali do avião, caem máscaras de oxigênio. E aí a comissária de bordo ou o comissário de bordo sempre sinaliza. Primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você e depois na pessoa ao seu lado, criança ou idoso. Tá, Vinícius, mas o que tem a ver essa analogia aí da máscara de oxigênio? Porque se você garantir a sua estabilidade financeira ou sua aposentadoria, por exemplo, você não vai ter dependência do seu filho no futuro. E eu sei que isso pode ser impactante para muitas famílias, e eu sei que às vezes você quer ajudar, mas acaba dependendo do seu filho. E se você tiver essa garantia, imagina que você pode ofertar muitas coisas melhores para ele. Exemplo, ele quer cursar um certo curso que é muito caro na faculdade, ou ele estar numa escola que tem um aprendizado um pouco melhor. Tudo isso depende também da sua estabilidade financeira. Então fica aqui essa motivação que primeiro você organiza a sua parte, depois você foca nele. Já tenho tudo isso, não preciso focar só na escola. Eu tenho aqui um plano de previdência para ele já posso começar a investir para ele, entendeu? Que você sabe, no investimento e tempo tem uma correlação muito grande ali, os juros compostos. Isso já ajudaria ele. Imagina, seu bebezinho nasceu, você começa a investir para ele agora, imagina quanto será daqui a 18 anos, né? Ou um plano de previdência, já começa ali esse primeiro plano de previdência para ele, que o dinheiro vai gerar muitos frutos com o tempo que ele vai ter de vida, né? Imagina ele pegando isso com 30, 40 anos. Se você se preocupa com o futuro dos seus filhos, financeiramente falando, organize o seu primeiro, depois você se preocupa com o deles. Aqui a gente vai falar dos tópicos mais avançados. Então, primeiro a gente fala de quitar o financiamento imobiliário. É uma escolha totalmente pessoal, porque você pode se preocupar com uma dívida, poxa, eu tenho dívida, me preocupo, não durmo bem, etc. Ou você pode manter essa dívida, porém entender se o seu financiamento imobiliário está um valor abaixo da taxa de juros, você está ganhando dinheiro, mas se o seu financiamento imobiliário está acima da sua taxa de juros, aí você está perdendo dinheiro. Então vale a pena talvez até fazer essa amortização, esse pagamento antecipado. Lógico que você pode fazer ali uma portabilidade para tentar diminuir também essa sua taxa de financiamento. Tudo é uma questão pessoal nesse processo. Lógico, aqui já é uma consulta bem mais avançada. Mas falando dessa dívida de financiamento imobiliário, entra esse viés também, que é muito pessoal. Porém, eu sinalizaria para você esse primeiro tema. Se o seu financiamento imobiliário está nesse tanto e a taxa de juros, né, a taxa Selic normalmente está nesse patamar, vale mais a pena você continuar pagando o financiamento normal, porque você está ganhando essa divergência de taxa aqui. Porém, se mudou o contrário, né, a taxa Selic está lá embaixo e os seus juros de imobiliário, né, os seus juros de financiamento está muito alto, vale a pena começar a amortizar. Lembrando que é amortização de trás para frente, não de frente, né, não pelo começo ali para trás, né, porque aqui você vai estar pagando os juros e aqui você vai estar pagando parcela. Lembre-se sempre disso. E por último, e não menos importante, também de pessoa para pessoa, por que eu sinalizo investimento especulativo agora
no final? Porque você tem que ter estômago. Então você tem que construir isso investindo em umas coisas mais fáceis, numa renda fixa, num fundo imobiliário. Eu recomendaria você fazer isso só depois de ter todos os passos anteriores feitos. Nenhuma dívida, dinheiro bem estruturado, nada que atrapalhe você nesse momento. Porque aqui praticamente é uma aposta. Você vai estar apostando se o criptoativo sobe ou desce. Logicamente que hoje a gente tem Bitcoin, que já é uma reserva de valor, então ele entra lá num patamar acima. Quando eu digo criptoativo aqui, eu estou falando meme coin, tá? Se você quiser. Mas eu recomendo sempre manter ele 90% do seu patrimônio em investimentos sólidos e diversificados. Pode ser ETF, pode ser ações perenes, né? Sei lá, Banco do Brasil, BB Seguridade, que são ações perenes que tem aí há vários e vários anos. E aí, depois disso, você investe ali seus 5, 1, 10%, que não vai interferir, tá, no seu montante geral em investimentos especulativos que podem aumentar muito sua renda. Lógico, não se arrisque, tá? De jeito nenhum, ruína ninguém quer aqui. O foco é que você tenha estímulo à mentalidade, à qualidade de investimento e que você garanta a sua vida com todo esse processo. Então viraram no final 9 passos, né? 5 obrigatórios, 2 optativos e 2 ali quando você já fez tudo e eles são os avançados praticamente. E por isso eu quero agradecer muito por você ter assistido esse vídeo. Deixa aquele comentário bacana aí se gostou ou não, se você colocaria mais alguma coisa, mais um tópico avançado, ou não faria certos passos aqui, né? Já pularia alguns. Aqui lembrando que é uma recomendação de consultoria, mas deixa seu like, se inscreve no canal. Meu Instagram está aqui, se você quiser entrar em contato comigo também, fico super à disposição. E aquele grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.